Olá, galera do Colégio Santa Rita. Olá, nossos alunos aí das segundas séries do ensino médio. Vamos aqui dar continuidade aos temas de história. Essa que já é a aula de número 19. Lembrando mais uma vez aos nossos alunos que nós estamos aqui no volume 2. Volume 2 do nosso livro-texto. Nós estamos trabalhando aqui o capítulo 11. O capítulo 11 apresenta duas temáticas de história geral do século XX. Duas revoluções. No início do século XX, a classe proletariada estava cada vez mais insistente na luta revolucionária, desejosos aí de participarem aí do plano político mundial e, consequentemente, buscar melhorias nas condições de vida. Numa época em que a Europa, sobretudo, e a América, a ganância capitalista, a intensa exploração da classe burguesa sobre essa camada proletariada urbana e rural, fazia com que a camada proletariada buscasse cada vez mais participar da vida política e até se radicalizar em lutas revolucionárias, na busca pelo poder, com tentativas de implantar doutrinas que apareceram no final do século XIX, as doutrinas socialistas, dentre elas o socialismo marxista, socialismo científico, mas influenciados também por outras doutrinas de cunho social, como o próprio anarquismo. Isso iria estimular, incentivar as revoluções socialistas, as revoluções sociais, exatamente. E nesse capítulo 11 nós temos a Revolução Mexicana, uma revolução que houve ampla participação popular. A classe proletariada, explorada na luta por melhores condições, por vezes sendo obrigado a se aliar com a classe burguesa para derrubar sistemas oligárquicos, sistemas dominadores, sistemas exploradores. É o caso também da Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa foi a primeira experiência revolucionária duradoura, inspirado na doutrina socialista de Karl Marx e Friedrich Engels. Vamos aqui tratar dessa temática nessa aula 19. Na aula anterior nós trabalhamos a Revolução Mexicana e agora vamos trabalhar a Revolução Russa, ou melhor, as Revoluções Russas de 1917, já que foram duas, uma em fevereiro, a Revolução Menchevique, e a Grande Revolução de Outubro, a Revolução Bolchevique. Portanto, a Revolução Russa de 1917 foi a primeira experiência duradoura, a Revolução Russa de 17 culminou com a primeira experiência duradoura na tentativa de implantar um Estado socialista inspirado na doutrina de Karl Marx. Assim, foi a chamada Revolução Russa de 1917. Assim, são revoluções, início do século XX, principalmente a camada proletariada estava cada vez mais atenta na busca de seus direitos, mais participativa. As lutas, as organizações sindicais, os movimentos grevistas, numa época em que a classe proletariada não tinha direitos, não existia uma legislação, não existiam legislações trabalhistas que pudessem aí reger a relação entre capital e trabalho. E a intensa exploração do capital sobre o trabalho levou justamente a esses movimentos inspirados na doutrina de Karl Marx. Karl Marx, em sua doutrina, em suas obras,
as quais ele apresentou o modelo socialista para chegar ao comunismo. Segundo Marx, até hoje, a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido uma história de luta de classes. A luta entre uma elite dominadora, uma elite detentora dos meios da propriedade e as massas miseráveis que são exploradas por essa elite. A sociedade burguesa moderna, no caso, já no século XIX, quando Marx apresenta sua doutrina diante da ocorrência da consolidação do capitalismo liberal. Então, Marx diz que a sociedade burguesa moderna quebrou todas as ruínas da sociedade feudal. De fato, a classe burguesa surge ali no final, na baixa Idade Média, na queda, na decadência do feudalismo, onde o comércio volta a renascer na Europa Ocidental. Essa burguesia que brotou das ruínas da sociedade feudal não aboliu, segundo Marx, os antagonismos de classe, porque a burguesia cada vez mais ascendente, antes a camada proletariada, rural, os servos explorados pelos nobres senhores feudais, a burguesia cada vez mais participante e dominante vai explorar a classe proletariada. Então, de todas as classes que ora enfrentam a burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária, segundo Marx. Então, Karl Marx defende a revolução do proletariado, unidos no sentido de buscar o controle político. Proletariado de todo mundo, univos. Karl Marx e Friedrich Engels. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista, assim é a defesa de Karl Marx. Portanto, dizer que as revoluções as quais a Rússia passou no início do século XX, no ano de 1917, foram sim movimentos influenciados pela doutrina marxista, pelas ideologias socialistas do final do século XIX, as doutrinas sociais. Assim, Karl Marx e Friedrich Engels deram uma grande contribuição para que ocorresse essas revoluções. Os teóricos do socialismo científico, assim chamado, pelo profundo estudo que Karl Marx e Engels desenvolveram, estudando a economia e as relações sociais desde a antiguidade, desde a época do escravismo até a época dele, século XIX, passando ali pelo feudalismo medieval, pela era mercantilista e até chegar ao capitalismo liberal. Para a doutrina de Karl Marx defende em suas doutrinas, portanto, a revolução do proletariado. O proletariado deve chegar ao poder. Em 1848, com o lançamento de suas obras, Manifesto Comunista, Descapital ou Capital, são obras que apresentam a doutrina de Karl Marx, a defesa da implantação do modelo socialista para chegar ao final, o comunismo. Assim, na visão de Marx, as lutas de classe são o motor da história. As lutas desde a Idade Antiga, a escravidão, os escravos e os seus donos, passando pela Idade Média, senhores e servos, e agora, na fase capitalista, burguesia e proletariada, sendo a burguesia detentora dos meios de produção, terra, máquinas, indústrias, estabelecimentos comerciais, e a classe proletariada trabalhando com a sua força de trabalho sendo intensamente explorada. Ele apresenta uma proposta revolucionária. Assim, Karl Marx apresenta meios de como atingir uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, um Estado socialista para atingir o comunismo. A proposta ela é revolucionária. O proletariado deve sim chegar ao poder, segundo a doutrina marxista, através de uma análise dialética da história apresentada, nós vamos apresentar de uma forma bem didática. Assim, essa análise
essa análise dialética da história. Para Karl Marx, a sociedade, ao longo do tempo, passou por vários modelos econômicos. Dentro desses modelos econômicos, as lutas de classe sempre aconteceram na Idade Antiga, predominando o modelo escravista na Grécia e Roma, e a intensa exploração dos donos de escravos, dos latifundiários, dos patrícios, em relação à plebe, às massas miseráveis, ou os escravizados a partir das conquistas militares, prisioneiros de guerra. Roma e Grécia Antiga eram sociedades extremamente escravistas. Com a crise, com a decadência do Império Romano e a crise do escravismo, veio o feudalismo na Europa, que predominou na maior parte da Europa Ocidental durante a Idade Média, em que a sociedade basicamente dividida em duas grandes classes, a classe senhorial e a classe servil, sendo a classe senhorial explorando esta classe servil, a decadência do sistema feudal e o advento capitalismo, sendo o mercantilismo a transição desse feudalismo para o mercantilismo, e a burguesia cada vez mais presente no plano econômico, e a busca do controle político nas chamadas revoluções liberais. Então, para Karl Marx, o capitalismo seria a presença de um Estado que atende os interesses da burguesia, da economia liberal e, portanto, da consolidação do capitalismo liberal. Para a doutrina de Karl Marx, a burguesia chega ao poder com as revoluções, como de fato elas aconteceram a partir do século XVIII, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, que permitiu maior participação da burguesia no plano político, e as revoluções liberais do início da primeira metade do século XIX. Para assim a burguesia chegar ao poder, onde controla um Estado que atende os seus interesses. Para Karl Marx, a consolidação do capitalismo e do Estado liberal, controlado pela burguesia, agora era a vez do socialismo. O socialismo seria justamente o Estado que iria atender os interesses das massas, do povo, onde o proletariado deveria chegar ao poder a partir da luta revolucionária, com a estatização de todos os meios de produção, terra, máquina, indústria, economia planificada, o Estado controlado pelo proletariado e a extinção de classes sociais, sociedade, portanto, igualitária, economia planificada, para assim atingir o ápice que seria o comunismo, com a inexistência, com o desaparecimento gradual do Estado e, portanto, a presença cada vez maior da propriedade coletiva dos meios de produção através de cooperativismo. Assim seria o auge de todo esse processo, de todo esse caminho, esse longo caminho que seria o comunismo. Essa era a defesa de Karl Marx em sua teoria da revolução do proletariado. Então era preciso primeiro que a classe proletariada se organizasse, alcançasse o poder, instituísse o Estado socialista para depois atingir o comunismo, que é o desaparecimento do Estado e a existência da propriedade coletiva dos meios de produção. Enquanto que os anarquistas mais radicais defendem a ideia da passagem direta do capitalismo para o comunismo. No caso, a doutrina anarquista, que defende essa passagem sem ter que passar pelo Estado socialista. Assim, a Revolução Russa foi palco dessa revolução, dessas revoluções do século XVII, inspirado aí nessa doutrina. O socialismo clássico é um sistema político onde todos os meios de produção pertencem à coletividade, administrado pelo Estado. Tudo é estatizado, onde não existe o direito mais à propriedade privada. E as desigualdades sociais são pequenas. É um sistema que seria o socialismo, que seria a transição para o comunismo, do capitalismo para o comunismo, e assim o socialismo defendido por Karl Marx, onde não existe. E o comunismo é onde mais não existirá o Estado e nem qualquer tipo de desigualdade social. Portanto, o Estado socialista deveria diminuir gradualmente até desaparecer. Toda essa doutrina está inserida, está nessa obra Décio Capital, o Capital,
principal obra de Karl Marx a difundir essa teoria. A Rússia torna-se assim o palco da primeira grande revolução de inspiração socialista duradoura. A primeira revolução vitoriosa, inspirada no socialismo, acontece, portanto, na Rússia. Com porquê? Quais as condições, que fatores tornaram a Rússia, assim, o palco da primeira revolução? Que condições? É preciso estudarmos os antecedentes. É preciso entendermos a Rússia pré-revolucionária para compreendermos as razões da revolução, as razões que tornaram a Rússia o palco da primeira revolução socialista. A Rússia tinha um modelo antes da Revolução Socialista, portanto nós estamos falando da Rússia pré-revolucionária, dos antecedentes. A Rússia era dominada por um sistema absolutista imperial, governado pelos czares. O czar Nicolau II governava a Rússia na época da Revolução. Um país atrasado, não havia liberdades, ausência de liberdades. A Igreja Católica Ortodoxa monopolizava o ensino e ainda possuíam privilégios, isenção fiscal, recebia recursos do Estado, forte concentração fundiária, portanto, os nobres proprietários, os boiardos, que detinham o controle dos latifúndios, sendo os camponeses, mujiques, os camponeses explorados de forma ainda semi-feudal. A Rússia ainda era um país atrasado, ainda vivenciava um modelo semi-feudal. As poucas indústrias, as poucas manufaturas, indústrias que existiam na Rússia, em sua grande maioria, eram indústrias estrangeiras, belgas, indústrias francesas, indústrias alemãs ou inglesas. As poucas indústrias existentes na Rússia, portanto, eram indústrias estrangeiras de outros países. Essa era a situação da Rússia antes da Revolução. E foram essas condições que fizeram da Rússia o palco da primeira Revolução Socialista. Uma Rússia dominada politicamente por um regime czarista. Governava de forma absolutista, sem parlamento, sem legislativo, sendo a última dinastia Romanov, czar Nicolau II, a Igreja Ortodoxa monopolizava o ensino e possuía privilégios, recebia rendas, recebia donativos do Estado, isenção de impostos, sendo um país atrasado na sua industrialização, as poucas indústrias existentes na Rússia altamente dependentes do capital estrangeiro ou mesmo indústrias de outros países. Essa era a família real, o czar Nicolau II, a sua esposa Alexandra, o herdeiro, o único homem herdeiro, Alexei, era o filho do czar Nicolau II. Alexei, herdeiro do trono russo, desde o seu nascimento, quando veio a falecer em 1918, até a sua morte. Durante o processo da Revolução Russa, a família real foi executada. O Alexei sofria de uma doença crônica. Ele sofria dessa doença e havia um temor por parte do czar que ele viesse a falecer. Nós vamos detalhar esse fato nas videoaulas seguintes em relação ao temor do czar Nicolau II em não poder realizar o sonho de seu filho ter condições físicas de assim assumir o trono após a sua morte e assim manter a dinastia Romanov. Alexei no braço da mãe aí com os pais e as irmãs no ano de 1904, nessa imagem mostra a família imperial. Alexandra foi a última imperatriz do Império Russo.
que governavam aí desde 1894 até o fim da monarquia em 1917. A esposa do czar Nicolau II, uma monarquia que vivenciava de forma luxuosa excessos de gastos na corte. Mas as bases de sustentação do poder do czar. O que dava sustentação política ao czar, ideológica, militar, a igreja, as bases de poder, a igreja ortodoxa, a igreja católica ortodoxa, como era a religião oficial do Império Czarista, dava a sustentação ideológica, cultural necessária, e para isso recebia favores do Estado, isenção de impostos, ajuda do Estado. A nobreza feudal, que explorava de forma semi-feudal os servos que trabalhavam em propriedades dessa nobreza e pagavam rendas à nobreza por se utilizarem dessas propriedades, além de pagar impostos ao Estado. A sustentação militar era do exército czarista. Essas eram as bases de poder do czar, da monarquia czarista da Rússia pré-revolucionária. Enquanto isso, a camada proletariada urbana, explorada, muitos desempregados, e a camada proletariada rural vivendo na extrema miséria. Enquanto os camponeses em áreas rurais, ainda vivendo num regime de semi-servidão, vivendo na extrema miséria, os operários superexplorados, sem que houvesse leis que garantissem direitos trabalhistas a essa classe, a esses camponeses russos, vítimas da combinação das formas capitalistas e pré-capitalistas de exploração. Além da Rússia ter enfrentado no início do século XX dois conflitos, uma guerra contra o Japão e a participação direta da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso seria um cenário perfeito para a fogueira revolucionária do proletariado. Foi em meio a essa situação que a classe proletariada da Rússia resolve, então, se organizar politicamente e até desejar a chegada ao poder pela via revolucionária, com grandes líderes que os doutrinavam com base na filosofia marxista ou nas filosofias socialistas. Portanto, o Estado czarista era um Estado altamente explorador. A exploração desse Estado czarista foi em meio a toda essa conjuntura que cresceu. Foi nessa conjuntura, essa conjuntura fez crescer na Rússia os movimentos de oposição ao regime czarista, um regime ainda que tinha por base um modelo ainda semifeudal. Organizações políticas começaram a ocorrer na Rússia, todos clandestinos, portanto proibidos de participar da vida política. Haviam os nihilistas, os anarquistas, que praticavam ações violentas, atentados. Haviam os populistas narodniks, eram socialistas com base na comunidade rural camponesa. Essas duas vertentes iniciais, ou seja, não tinha grande expressão. Esse Partido Operário Social-Democrata Russo, esse sim, conseguiu se organizar, liderado por intelectuais, que conseguiu bases de apoio na camada proletariada, principalmente a camada proletariada urbana. Esse Partido Operário Social Democrata Russo, que foi fundado no ano de 1898, formado por intelectuais e dividido em 1903. Em 1903,
Esse Partido Operário Social Democrata Russo, esse partido socialista, se dividiu em duas vertentes. Havia ainda um partido cadete, um partido constitucional democrata, um partido aí formado pela burguesia, politicamente fraco, até porque a burguesia russa ainda estava nascente, em função da Rússia ainda ser um país essencialmente agrícola, onde 70% da população vivia em áreas rurais, da atividade agrícola, explorado em regime semifeudal. Contudo, essa pequena burguesia ascendente se organiza politicamente e desejavam também o fim do czarismo. Essas foram as organizações políticas que surgiram aí ainda no final do século XIX para o início do século XX, organizações políticas que, embora funcionavam de forma clandestina, mas se organizavam com desejo cada vez mais de ter participação política ou mesmo derrubar o regime czarista. O Partido Operário Social Democrata Russo, o Partido Socialista, acabou se dividindo em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, que significa minoria, eram minoritários no Congresso do partido, defensores, eram marxistas mais radicais, acreditavam que a Rússia não estava preparada para a verdadeira revolução socialista, era preciso que a camada proletariada viesse a se unir com a classe burguesa, no sentido de primeiro desenvolver o sistema capitalista na Rússia, para então, depois, almejar o socialismo. Então, os mencheviques defendiam uma união com a burguesia na defesa da luta contra o czarismo, da derrubada do czarismo, para desenvolver o sistema capitalista, para posteriormente almejarem assim o socialismo. Os bolcheviques, o líder Martov, o líder dos mencheviques, e os bolcheviques, que eram maioria, Congresso dos Trabalhadores, que defendiam a revolução socialista imediata, defendiam a instalação de uma ditadura do proletariado, controlado pelos operários e camponeses sem aliança com a burguesia, liderado ali por Vladimir Lenin, grande líder bolchevique, os dois grandes líderes, Martov e Lenin. Martov liderava os mencheviques, minoria, que almejavam primeiro a construção do capitalismo liberal para depois almejar o socialismo, e os bolcheviques que defendiam a imediata instalação da ditadura do proletariado através da violência revolucionária. Martov, líder menchevique, Lenin, bolchevique, grande líder. Assim, para nós compreendermos a posição dos dois partidos de uma forma mais didática, aí está o processo de evolução aí dos modelos do feudalismo, que chegou ao capitalismo e ao socialismo, até atingir o comunismo. Assim, os mencheviques entendiam que a implantação dos modelos deveriam acontecer de forma gradual, assim como rezava a cartilha marxista. Portanto, os mencheviques eram mais atentos ou se apegavam mais à doutrina de Karl Marx. Enquanto que os bolcheviques defendiam, assim, a passagem direta para o socialismo sem a união com a burguesia. Os operários e camponeses deveriam se unir, não se unir com a burguesia, mas lutar pela implantação direta do Estado socialista e assim chegar ao comunismo. Portanto, foi essa conjuntura, foi nesse contexto que os socialistas se organizam na Rússia e assim haveriam as duas revoluções no século XVII. Essas duas revoluções, nós vamos estudar nas próximas aulas os antecedentes, os últimos fatos no início do século XX, que levou a intensificar a organização proletariada e burguesa na luta contra o czarismo, e o fim foi a derrubada desse regime com as revoluções de 1917, que nós vamos estar trabalhando nas próximas videoaulas. Não esquecer nossos alunos, o nosso livro-texto, estamos no volume 2,
E os exercícios pertinentes a essa temática estão nas páginas 100 e 101. Forte abraço a todos e até a próxima videoaula.